Bom dia, meus lindinhos do sexto ano, professora Mariana de Ciências. Hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos assuntos e a gente vai falar do capítulo 7 do sistema nervoso. Semana passada, a tia falou para vocês um pouquinho sobre cada tipo de tecido do corpo, né? E a gente tinha o tecido nervoso. E eu falei para vocês que a gente ia estudar mais aprofundado nos capítulos sobre esses sistemas. E agora chegou o capítulo 7, a gente vai falar mais aprofundado sobre o sistema nervoso. Olha só, primeiro vamos ver as funções do sistema nervoso. Olha as funções do sistema nervoso. Ele é responsável na captação, decodificação e interpretação de estímulos e mensagens. A gente já vem estudando sobre quando a gente estava estudando os sentidos, né? Tudo a gente falava o quê? E manda uma mensagem para o cérebro. E manda uma mensagem para o cérebro. Então hoje a gente vai ver que a visão, o tato, a audição, o paladar, tudo que a gente vive, o nosso movimento, todo o comando do nosso corpo, ele é feito através do sistema nervoso, que é dividido em partes e a gente vai ver sobre isso hoje, tá? Aí aqui está falando, ó, elaboração de respostas, também é uma responsabilidade do sistema nervoso, tipo, que respostas são essas? Movimentos, sensações, os pensamentos, a memória e interpretação dos sistemas corporais, os outros sistemas que a gente tem no corpo, digestório, cardiovascular, tá? Aí, olha só, sistema nervoso. Vamos falar primeiro sobre essa célula aqui muito importante do sistema nervoso, que é a célula básica do sistema nervoso, que ela é chamada de neurônio. No livro de vocês, ele já começa também já mostrando uma bela imagem aqui de um neurônio. O que é importante a gente saber do neurônio? Nós temos muitos deles dentro do nosso sistema nervoso, tá? E é importante a gente saber as partes dele, como é que eles funcionam, eles vão transmitir mensagens de um para o outro, que é chamado de sinapse, e a gente já vai ver. Olha só. Bainha de mielina, ou mielínica, que está aqui, ó, estão vendo? Representadinho aqui, uma estrutura amarela, é uma camada lipídica, ou seja, é uma camada de gordura. Opa, puxei aqui sem querer. É uma camada de gordura que envolve o axônio, que é o nome dessa partezinha toda aqui do neurônio, tá? O neurônio, ele tem três partes principais, né? Que aparecem nos exercícios. A gente tem o corpo celular, que é essa estrutura aqui, aonde vai ter o núcleo, né? Lembrando que o neurônio é uma célula do sistema nervoso. Então ele tem núcleo, ele tem membrana plasmática, ele tem citoplasma, como qualquer outra célula. Então aqui eu tenho o corpo celular, onde compreende o núcleo. Eu tenho estruturas aqui que lembram até umas ramificações, né, umas raízes, lembram, chamadas de dendritos. E eu tenho também o axônio, que é essa estruturazinha aqui que vai até o final, tá? Vai até as terminações aqui do axônio. Porque um neurônio, ele manda mensagem, impulsos de um para o outro, a gente já vai ver. Então, se liga os dendritos à terminação aqui do axônio de um neurônio com o outro, fazendo uma rede de neurônios para transmitir essas informações que vão passar de um neurônio para o outro. Os neurônios são as principais células nervosas responsáveis pela condução de impulsos nervosos. Então, esses impulsos eles passam de um neurônio para o outro, tá? Que a gente já vai ver. Então, as três principais partes, ó, corpo celular, dendritos e axônio. A estrutura que envolve o axônio é chamado de bainha de mielina, tá? Então isso é importante a gente saber sobre o neurônio. E ele tem responsabilidade de conduzir impulsos nervosos. Aí tá aqui, ó, neurônio.
Os impulsos elétricos, esses impulsos nervosos, atravessam os neurônios no sentido... Olha só, aqui eu tenho 2 neurônios, né? Tenho 2 neurônios aqui, eles vão se ligar um no outro, são vários neurônios se ligando um ao outro para poder passar essa informação, né? Para poder passar esse impulso, esse impulso elétrico, né? Por exemplo, eu acabei de encostar o meu braço numa panela quente. Opa, eu tiro, né, meu braço correndo daquela panela quente. Por quê? Porque meu tato, né, mandou a informação lá para o meu cérebro, os meus neurônios fizeram essa conexão muito rápido e entenderam que é para eu tirar o meu braço correndo. Essa conexão de um neurônio para o outro, essa passagem desse impulso elétrico é chamado de sinapse. Ó, sinapse é a região entre 2 neurônios, onde vai ter a passagem desses impulsos elétricos. Um neurônio se liga ao outro, e a outro, e a outro. É como se tivesse um monte de neurônios formando um fio para passar esse impulso elétrico. Mas é sempre nesse sentido aqui, ó. Um dendrito de um neurônio, ele vai passar a mensagem para o axônio de outro neurônio. E assim vai. Um dendrito de um neurônio passa para outro axônio de outro neurônio. E vai passando, formando como se fosse um fio, né? Um vai se ligando ao outro como se fosse um fio para passar esses impulsos elétricos, essas informações. Aqui eu tenho uma imagem de um neurônio se ligando ao outro, ó, e passando as informações. Olha só, no nosso livro também está falando sobre esses neurotransmissores, mas está falando deles, deixa eu ver, na página 30, tá? Tá falando de endorfina, de serotonina, de dopamina. Vou falar um pouquinho para vocês. Eles são neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias químicas que transmitem informações entre neurônios através de sinapses. E eles são responsáveis por controlam, né, diversas emoções na nossa vida. Olha só, endorfina e encefalinas. Endorfina e encefalinas são substâncias químicas que atuam de forma anestésica, bloqueando ou diminuindo a dor. Por exemplo, durante a prática de atividades esportivas, Isso justifica o fato que quando se sofre uma pancada ou lesão, a dor não se manifesta de maneira imediata. Ou seja, quando a gente está... É o que a gente chama de estar com o corpo quente, com sangue quente, né? Que a gente fala popularmente. Você tá lá jogando futebol, correndo, brincando, né? Tá com o corpo quente, brincando pra caramba, aí você vai e se machuca. Na hora, você não sente muita dor. Por quê? Porque você está tendo a liberação da endorfina. Você só vai sentir a dor quando passar essa liberação de endorfina, tá? Serotonina. A serotonina é uma substância que influencia múltiplos processos fisiológicos, como percepção sensorial, temperatura, sono, humor, atividade sexual e apetite. Atualmente, a deficiência dessa substância no sistema nervoso central tem sido bastante associada a quadros depressivos. Então, quem tem pouca serotonina no organismo, né, pouco desse neurotransmissor, pode vir a ter depressão. Para o tratamento da depressão, são utilizados medicamentos que estimulam a liberação de serotonina. Dopamina, outro neurotransmissor. A dopamina é um neurotransmissor relacionado à sensação de satisfação e prazer. Ela também está envolvida na coordenação da atividade motora e na regulação dos movimentos. A deficiência da produção de dopamina nessa região provoca tremores, inflexibilidade, a pessoa não consegue ter aquela flexibilidade do corpo, né? E outras desordens motoras que caracterizam a doença de Parkinson. Então, uma pessoa que não tem a liberação aí desse neurotransmissor direitinho pode vir até a ter doença de Parkinson. Outros 2 neurotransmissores aqui que o livro comenta, ó, produzido pelos neurônios, são a noradrenalina e acetilcolina.
A noradrenalina tem influência sobre o humor, a ansiedade, o sono e a alimentação. A acetilcolina tem relação com a memória e o aprendizado. Então, quando a gente tem uma deficiência desses neurotransmissores aí, quando o nosso corpo não está com as dosagens deles corretas, a gente pode ter quadros de depressão, de dificuldades de aprendizado, problemas motores, tristeza, ansiedade. Então, normalmente faz-se tratamentos para ajudar a liberação desses neurotransmissores, tá? Eu tenho 3 tipos de neurônio. Voltando lá para o neurônio, eu tenho 3 tipos de neurônio. Olha só. Eu posso ter o neurônio do tipo sensorial, onde as informações dos órgãos do sentido para o sistema nervoso central. SNC significa sistema nervoso central, que a gente já vai falar sobre ele. Eu tenho o neurônio motor, que manda as informações, ordens, do sistema nervoso central aos músculos e glândulas, né? E eu tenho os neurônios associados, que tem conexão entre os neurônios, o neurônio sensorial e o neurônio motor. Ou seja, o neurônio sensorial, ele vai mandar informação dos órgãos dos sentidos para o cérebro, né? Por enquanto a gente vai falar para o cérebro, porque a gente ainda não estudou ainda essa parte do sistema nervoso central. O motor vai mandar a informação do cérebro para músculos e glândulas. E os associados, eles têm conexão entre o sensorial e o motor, tá? A gente já vai entender as partes do sistema nervoso central, tudo bonitinho, que a gente vai entender até sobre essa história de cérebro que a gente fala popularmente, que na verdade, ó, é chamado de encéfalo. O cérebro, ele faz parte do encéfalo. Tudo que a gente tem aqui dentro da nossa cabecinha não é chamado de cérebro, é chamado de encéfalo, e o cérebro faz parte do encéfalo. Aí, olha as partes do sistema nervoso, que é muito importante, isso está no nosso livro. Começa na página 32. Começa no nosso sistema nervoso central. Mas deixa eu explicar um pouquinho aqui para vocês. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, que também pode ser representado pela sigla SNC, e sistema nervoso periférico, que pode ser representado pela sigla SNP, tá? Sistema nervoso periférico. Faz parte, isso é muito importante saber, vamos prestar atenção agora. Faz parte do sistema nervoso central o encéfalo e a medula espinhal. Encéfalo é tudo que a gente tem aqui dentro da nossa caixa craniana, né? Que o cérebro faz parte, que a gente já vai ver. E a medula espinhal é um cordãozinho, tá? Que a gente tem dentro da nossa coluna vertebral, certo? Já o sistema nervoso periférico, que pode ser dividido em autônomo e somático, e ainda o autônomo pode ser dividido em simpático e parasimpático, que a gente já vai ver, ele compreende, o sistema nervoso periférico vai compreender todos os nervos do corpo. Olha só, tirando aqui o encéfalo e a medula espinhal, tudo isso que está representado de amarelinho são nervos. Olha, esses nervos eles se conectam à medula espinhal e a medula espinhal se conecta ao encéfalo. Por isso que essas mensagens elas são transmitidas todas para o encéfalo. Se eu machucar o dedinho do pé, lá tem um nervo que vai levar essa mensagem para a minha coluna, para a minha medula espinhal, e vai mandar essa mensagem lá para o meu encéfalo, tá? Nosso corpo é todo conectado pelo sistema nervoso. Então, o sistema nervoso central compreende encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico vai compreender todos os nervos do corpo. Sistema nervoso central. Aqui, ó, gente, que eu acabei, vamos ver aqui. Eu vou ter o encéfalo, que eu falei para vocês, que é tudo que a gente tem aqui dentro da nossa caixa craniana. E o encéfalo ele é dividido em cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. Estão vendo? Ó? Não é tudo que a gente tem aqui dentro que é chamado de cérebro. Tudo que a gente tem aqui dentro é chamado de encéfalo. Aqui dentro eu tenho o cérebro, aqui na maior parte, tá?
Eu vou ter o cerebelo mais abaixo, eu tenho o bulbo aqui embaixo, ainda tem uma estruturazinha aqui que é a ponte, que vai ficar ligada à medula espinhal. Vocês vão conseguir ver direitinho essa estrutura na página 32, ó. Tem uma foto bem que tá dando para ver bem bonitinho cada parte aí do encéfalo, tá? E vocês analisem cada parte do encéfalo aí, que aí você vai conseguir ver a divisão bonitinha de cada parte. E a medula espinhal, né? A medula espinhal que vai estar conectada ao encéfalo e fica guardadinha dentro da nossa coluna vertebral, que nem o nosso encéfalo fica guardadinho dentro da nossa caixa craniana, né? Os ossos que protegem o encéfalo é o crânio, né? E os ossos que protegem a medula espinhal, o osso que protege a coluna vertebral. Aí, gente, olha só. O cérebro, né, que é a maior parte aí do nosso sistema nervoso central, ele tem dois hemisférios, o direito, né, a gente tem o lado direito e o lado esquerdo. Ele é responsável por diversas funções. Aqui eu tenho atos voluntários. O que é um ato voluntário? É aquele que eu governo. Eu penso, vou pegar esse livro. Eu vou lá voluntariamente e pego o livro. Involuntários são os que a gente não governa. Acontece sozinho no nosso corpo. Tipo, meu sangue ele tá correndo aqui agora pelo meu corpo e eu não governo isso. Eu não posso pegar e falar assim, para coração de bombear sangue. A gente não manda nisso. Então é chamado de ato involuntário. Já as coisas que a gente faz pensando em fazer, tipo pegar esse livro, vou fechar esse livro, a gente vou coçar aqui minha boca, vou mexer no meu cabelo, isso é voluntário. A gente governa isso, tá? No cérebro eu também tenho, além dos atos voluntários, né? Eu vou ter inteligência e memórias, memórias ficam armazenadas no cérebro. Também é responsável pela nossa fala, linguagem, criatividade, emoções, tá? Na página 33, ó, vamos lá na página 33, também tem um cérebro aí, todo divididinho por cores. E ele vai mostrar, vamos pegar o livro para vocês verem com a tia. Ele vai mostrar as áreas responsáveis por cada uma dessas, as áreas do cérebro que são responsáveis aí, por exemplo, ó, aqui, essa areazinha aqui, ó, é responsável pelo tato. Uma pequena área aqui, assim, ó, é responsável pelo controle dos movimentos voluntários. Essa área aqui maior, aqui, ó, é responsável por planejamento, tomadas de decisões, pela nossa atenção. Aqui embaixo, ó, bem pequenininho, aqui e um pedacinho daqui, vai ser responsável pelo olfato e pelo paladar. Aqui no meiozinho, ó, vai ser responsável pela audição, logo aqui atrás vai ser responsável pela visão. Mais aqui no centro, nessa parte alaranjada, vai ser responsável pela nossa fala, nossa linguagem. Então, cada área do cérebro é responsável por por uma, por um dessas funções que o cérebro tem. Lembrando que quando a gente sofre algum tipo de lesão no cérebro, pode afetar uma dessas áreas, tá? Se a gente sofrer uma lesão também na medula espinhal, na coluna vertebral, também pode parar de mandar conexões dos nervos para a medula e mandar para o cérebro. Por exemplo, você sofre uma lesão na medula espinhal, aqui na coluna, né? E você perde a conexão com os nervos da perna. Aí você fica paraplégico, sem o movimento das pernas. Se essa lesão for um pouco mais acima, mais lá no meio das costas, mais lá em cima, você pode ficar tetraplégico, sem o movimento dos braços e das pernas. E se essa lesão for muito aqui na área do pescoço, mais acima, pode vir até a te levar à morte, tá? Problemas como que pessoas que têm derrame cerebral pode afetar também algumas áreas do cérebro, aí afeta a fala, pode afetar a locomoção, depende da área que afeta o cérebro. Sistema nervoso central, o cérebro. A gente tem duas partes do cérebro, olha só.
uma parte que é chamada de substância branca, que está representada aqui mais clarinho, e uma parte que é representada por substância cinzenta. Substância cinzenta, que é essa área que está mais representado aqui de rosinha, onde tem o córtex cerebral. É uma parte mais externa, uma parte mais de fora. A massa branca, a parte branca, a substância branca, é uma parte mais interna, tá? Aí aqui está falando um pouquinho do cerebelo, o cerebelo e o bulbo. O cerebelo, ele também tem uma grande importância no nosso encéfalo, porque olha só, ele controla os movimentos, o nosso equilíbrio e o nosso tônus muscular, tá? E o bulbo, né? O cerebelo é essa areazinha aqui, ó. E o bulbo, gente, é essa areazinha aqui. Que eu tenho. Calma aí. Tronco encefálico. O bulbo fica um pouquinho mais atrás. Aí nessa área a gente já vê o tronco encefálico. Mas ele tá por aqui também, o bulbo. Tá? Logo abaixo. Tudo isso aqui é o cérebro, que tá colorido. É encéfalo e bulbo e tronco encefálico. A função, ele tem funções automáticas, tipo, o bulbo é responsável pelo batimento do coração, pelos movimentos involuntários. O reflexo, tá? O que é o reflexo? Me queimei na panela, tirei o braço correndo, foi um reflexo. Pelos movimentos respiratórios. Então, o bulbo, ele é responsável por algum desses movimentos que são automáticos no corpo, ou seja, involuntários. Ou semi-involuntários, né? Porque a gente consegue trancar a respiração. A medula espinhal, então a gente falou lá do encéfalo, que era uma das partes do sistema nervoso central, agora a gente vai falar da medula espinhal. A medula espinhal é um prolongamento do encéfalo, é ligado lá ao tronco encefálico e pega todas as nossas costas até lá no cóccix, tá? É um prolongamento do encéfalo, protegida pela coluna vertebral. Também tem uma substância cinzenta que é interna e uma substância branca que é externa, então ao contrário do cérebro. Coordena os nossos reflexos, tá? E também leva mensagens até o encéfalo, né? A gente tem também, vocês já ouviram falar em meninge? Já ouviram falar numa doença chamada meningite? Olha o que é a meninge. É um líquido cefalorraquidiano. As meninges são membranas que envolvem e protegem o sistema nervoso central. Então, é muito importante a meninge, ela fica protegendo aí o nosso sistema nervoso central. Então, é uma membrana que protege. Então, problemas na meninge são muito graves, né? Porque a pessoa pode afetar aí o sistema nervoso central. Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é todo subdividido. O sistema nervoso periférico ele pode ser dividido em autônomo e somático, e o sistema nervoso periférico autônomo ele ainda pode ser subdividido em simpático e parasimpático. Aí vamos lá, olha só. Sistema nervoso periférico, ou sigla SNP. Nós vamos ter os nervos cranianos, que são 12 pares de nervos cranianos, nervos que vão se ligar ao crânio. E nós temos também os nervos raquianos, que tem 31 pares, que são os que são ligados ao corpo todo. Olha só, nós temos aqui, ó, lombares, torácicos, cervicais, né, sacrais. Nós temos muitos nervos no nosso corpo, só para lembrar. O que faz parte do nosso sistema nervoso periférico são justamente os nervos. Aí eu falei para vocês que o sistema nervoso periférico ele é dividido em somático e autônomo. Olha só, o sistema nervoso periférico somático ele é responsável pelas ações voluntárias e pela musculatura esquelética. Então, o sistema nervoso somático ele vai ser responsável por tudo o que eu faço pensando em fazer. Eu correr, andar, me movimentar, pegar um livro, vou mastigar, vou lá na geladeira pegar uma comidinha. Tudo isso é responsável pelo sistema nervoso
sistema nervoso periférico somático, tá? E o sistema nervoso periférico autônomo, ele é responsável pela integração dos sistemas corporais e ações involuntárias, tá? Ou seja, as ações que a gente não governa, a gente não controla, que acontecem no nosso corpo e a gente não pode, tipo, vou parar de fazer isso, vou cessar isso e eu paro. São coisas que acontecem no nosso corpo automaticamente, a gente não tem um controle. Então, o sistema nervoso periférico somático, ele vai ser responsável pelas ações que a gente comanda, as voluntárias, e o sistema nervoso autônomo vai ser responsável pelas nossas ações involuntárias, as que a gente não comanda. Aí eu tenho aqui, olha só, o sistema nervoso parasimpático e o simpático, né? Sistema nervoso parasimpático e o simpático, ó, que é uma subdivisão do sistema nervoso autônomo. Ele é subdividido em simpático e parasimpático. Então, ó, aqui vai estar controlando o quê? Tanto para o simpático quanto o parasimpático, os movimentos involuntários do corpo. Então, vamos ver o que cada um comanda aqui. Olha só. O parasimpático, um age contra o outro, assim, digamos assim. Olha só. O sistema nervoso parasimpático, ele vai contrair a pupila. O simpático já faz o contrário, dilata a pupila. Nenhuma dessas duas coisas a gente consegue governar, né? Bateu claridade, vai contrair nossa pupila. E quem é responsável por isso? O sistema nervoso parasimpático. A gente vai para um lugar mais escuro, dilata a nossa pupila. Quem é responsável por isso? O sistema nervoso periférico autônomo simpático. Tá? Olha só. Outro, o parasimpático é responsável por estimular a salivação. O simpático faz o contrário, ó, inibe a salivação. O parasimpático reduz os batimentos cardíacos. O simpático acelera os batimentos cardíacos. O parasimpático contrai os brônquios. O simpático relaxa os brônquios. Então, um sempre vai agir regulando o outro, tá? O parasimpático estimula a atividade do estômago e do pâncreas. O simpático inibe essa atividade. O parasimpático estimula a vesícula biliar. O simpático estimula a liberação da glicose pelo fígado. Então, um vai sempre atuar controlando o outro, tá? Ó, o parasimpático contrai a bexiga. O simpático relaxa a bexiga. E aqui, ó, no caso dos homens, o parasimpático promove a ereção, o simpático promove a ejaculação. Então, um vai sempre atuar completando aí, equilibrando o outro, né? Equilibrando seria a palavra mais certa. Os nervos simpáticos e parasimpáticos agem de forma antagônica, ou seja, de maneira oposta. Enquanto um dilata a pupila, o outro vai lá e contrai a pupila. Enquanto um acelera o batimento do coração, o outro vai lá e relaxa o batimento do coração. E a gente chama essa maneira oposta que um tem com o outro de antagônica, tá? Ato reflexo, comando da medula. O ato reflexo é uma resposta rápida e involuntária a um estímulo. Sabe aquela experiênciazinha de dar uma batidinha com um martelinho no joelho? Os médicos fazem isso quando a gente vai no médico, né? Fazer um exame normal de rotina. É para ver se você tá tendo um ato reflexo legal. Você tá mandando mensagem para sua medula espinhal e automaticamente devolvendo essa mensagem, né, para sua perna se mover rápido. Esse ato reflexo é até um exame que faz para ver se está tudo ok em você. E eu tenho também o arco reflexo. Olha só, é o caminho percorrido pelo impulso nervoso de um estímulo até a resposta. Então, o ato reflexo é a mensagem, bateu no meu joelho e mandou a mensagem passou pelos nervos, mandou a mensagem para a medula espinhal, chegou ao encéfalo. E o arco reflexo é o fato de mandar a mensagem de volta para minha perna, levantar, tá? Tudo isso é governado
pelo sistema nervoso periférico juntamente com o central. Então, galerinha, essa é a nossa aula de hoje. O sistema nervoso, ele é muito detalhado, né? Tem muitas partes, tem muitos detalhes, muitos nomes. É muito importante para a gente fazer as atividades, fazer bem esses exercíciozinhos aqui, porque eles vão ajudar a gente a memorizar, né? A ficar gravado no nosso sistema nervoso, no nosso encéfalo, essas questões todas que a gente estudou. E só para falar mais uma coisinha que o livro comenta aqui sobre substâncias psicoativas. O que são substâncias psicoativas? São substâncias que vão mexer com o nosso sistema nervoso. Quem são essas substâncias, gente? Aqui o livro ele vai comentar sobre as drogas. Desculpa. O livro vai comentar sobre as drogas, tá? Então, que elas mexem muito com o sistema nervoso, podem destruir neurônios. Então, as drogas elas são muito prejudiciais ao sistema nervoso, podem destruir a produção dos nossos neurotransmissores. E também, o livro ele fala sobre algumas ações para a gente proteger o nosso sistema nervoso. Olha só as ações que ele dá. Para evitar acidentes e se proteger no trânsito, ele pede para a gente usar cinto de segurança, porque acidentes de trânsito podem causar problemas no sistema nervoso, né? Usar capacete, no caso dos motociclistas, andar em velocidade baixa. Ao atravessar a rua para o pedestre, olhar dos dois lados, atravessar na faixa, esperar o sinal fechar, tudo isso para evitar acidentes automotivos, né? Que causam problemas graves ao sistema nervoso. Passar pelas passarelas quando tiver, tá? Para se proteger de acidentes, a usar bicicleta, skate, patins ou patinetes, que causam 85% das lesões na cabeça. Olha só como é perigoso. Nem parece, mas é. Uma das sugestões é usar bons equipamentos de proteção. Capacete, tá? A joelheira, a cotoveleira, tudo bonitinho, a munhequeira, para você quando cair ter um bom amortecimento, né? Todos eles têm que ter selo do Inmetro, tem que ser equipamento bacana, bom, testado. Usar nas bicicletas luzes, espelhos, buzina, refletores, tá? Para poder as pessoas te verem quando você estiver andando de bicicleta. Também ele pede aqui para evitar quedas e acidentes domésticos, não ficar no parapeito de janelas, não ficar de meia, andando para lá e para cá, correndo, porque é mais fácil de escorregar. Também em pisos molhados, não brincar de coisas que provoquem quedas, porque tudo isso, às vezes, numa brincadeira, você pode sofrer um acidente sério e se prejudicar, às vezes, para o resto da vida. Acidentes que afetam o crânio, né? Acidentes que afetam a coluna vertebral, eles são acidentes que podem deixar a pessoa sem movimentos para o resto da vida. Então a gente tem que ter bastante cuidado até na hora de brincar, tá? Então essa foi a nossa aulinha de hoje. A tia queria falar para vocês que está com muita saudade. Não vejo a hora da gente se ver. Lembrando que agora foi disponibilizado o meu WhatsApp para vocês. Aí qualquer dúvida podem me mandar mensagem, tá? Fiquem com Deus. Uma boa semana para todo mundo. Grande beijo.